Minas Gerais tem pela frente uma dívida considerada por muitos como impagável. O estado deve à União 160 bilhões de reais, valor que cresce a cada mês, já que desde 2019 o governo se vale de liminares para não pagar as parcelas. Para o executivo, a solução é aderir ao regime de recuperação fiscal. Para o legislativo, é possível encontrar uma solução sem impor 9 anos de salários sem reajustes aos servidores públicos e sem a venda de estatais. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou Fernanda Avelar e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Na busca de uma solução para o pagamento da dívida de 160 bilhões de reais que Minas Gerais tem com a União, uma nova palavra apareceu: federalização. Isso significa passar o controle das empresas estatais para o governo federal. A proposta foi apresentada ao presidente Lula e aos seus ministros pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como uma alternativa à adesão ao regime de recuperação fiscal. O valor das empresas estatais seria abatido do montante da dívida. Afinal, o que é uma empresa estatal ou governamental? Usando a linguagem jurídica, é toda entidade civil ou comercial em que o Estado tenha controle acionário. No papel, ou seja, na lei, elas podem ter duas formas jurídicas. A de empresa pública, em que o capital está 100% nas mãos do poder público, ou de sociedade de economia mista, quando há participação de recursos privados. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, tem o controle acionário da CEMIG, que é uma sociedade de economia mista. Uma estatal pode ser criada para exercer uma destas duas funções: uma atividade econômica de natureza privada ou prestar um serviço público. No primeiro caso, a Constituição só permite a exploração direta de atividade econômica pelo Estado quando necessária à segurança nacional ou por relevante interesse coletivo. Para ajudar a gente a entender melhor isso tudo, eu convidei o professor Ivan Beck, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, para participar do programa. Ele esclareceu alguns conceitos. O primeiro deles é o papel social de uma estatal do ponto de vista estratégico para a população, o tal relevante interesse coletivo. Ele conversou conosco por videoconferência e, como você já está acostumado, a imagem pode travar um pouco, mas o que ele fala saiu perfeito. Vamos ouvir. As estatais, elas podem ter um papel muito importante à medida em que os serviços que elas prestam, a qualidade do serviço que elas prestam e a efetividade do serviço que elas prestam podem auxiliar não na superação, mas no combate a problemas vivenciados pelos cidadãos, né? Em alguns casos, os cidadãos têm resolvido seus problemas, a depender do seu perfil socioeconômico, geográfico, né? Aí, em outros casos, eles dependem dos serviços públicos, ou, às vezes, dependem de certas iniciativas das estatais, como, por exemplo, uma tarifa subsidiada de luz, de água, e assim vai. Então, o que é a estratégia nesse processo? A estratégia nesse processo é muito mais garantir que as estatais cumpram com a garantia dos direitos dos cidadãos a longo prazo. Se é estratégico, aí você me pergunta de novo, né? Então, por que seria estratégico? Porque vai estar em áreas ou setores, se você quiser dizer assim, que são fundamentais para a vida dos cidadãos. Esse fundamentais para a vida dos cidadãos é uma expressão antiga, mas vou usar ela, mas nós podemos incorporar ou devemos incorporar áreas que são relevantes para que o cidadão possa crescer, se educar,
se lançar no mercado ou tentar realizar seu projeto de vida. Em todo o mundo, há empresas públicas. No Japão, por exemplo, das 600 empresas listadas em bolsa, 400 têm participação direta do Estado japonês. Na China, são cerca de 150 mil estatais. 50 delas estão entre as maiores empresas do mundo, listadas pela Forbes. E nos Estados Unidos, são em torno de 7 mil estatais. Por aqui, a primeira estatal foi criada antes mesmo da independência. Em 1808, foi fundado o Banco do Brasil. No último levantamento feito pelo Ministério da Economia, com dados de 2021, o país tinha 47 estatais com controle direto da União. E no último raio-x das empresas dos estados brasileiros, publicado em 2022 pelo Ministério da Economia, havia 292 empresas controladas pelas unidades da federação. Minas Gerais e Santa Catarina ocupam o terceiro lugar em número de estatais, 17 em cada estado. 60% das mais de 290 estatais apresentaram lucro em 2021. Lucros e prejuízos são apontados nos argumentos dos defensores e dos críticos das estatais, enquanto os favoráveis afirmam que, por não terem o lucro como objetivo principal, as estatais tendem a ter maior alcance que as empresas privadas. Os críticos das estatais argumentam que as empresas controladas pelo Estado ofertam produtos e serviços com preços subsidiados pelo governo para serem mais acessíveis ao consumidor. Um lado afirma que as públicas têm compromisso com a transparência. O outro diz que há muito dinheiro público passando pelas mãos de muitas pessoas, o que gera um grande risco de corrupção. As empresas públicas mineiras atuam em setores de energia, saneamento, gás, habitação e urbanização, desenvolvimento financeiro, informática, comunicação, pesquisa, assistência agropecuária e até transporte. 3 delas dependem de dinheiro do Estado para tudo, como custeio e pagamento de despesas com pessoal. Essas chamadas empresas dependentes em Minas são a Emater, a Epamig e a Empresa Mineira de Comunicações. As outras empresas não dependentes e que têm o Estado como controlador são o Banco de Desenvolvimento, a Companhia de Desenvolvimento, a Companhia de Desenvolvimento Econômico, a Companhia de Habitação, a Companhia de Tecnologia da Informação, Minas Gerais Administração e Serviços, Metrominas, Minas Gerais Participações, Copasa, Copanor, CEMIG, CEMIG Distribuição e CEMIG Geração. Das 17 estatais mineiras, 4 tiveram prejuízo em 2021, de acordo com o raio-x do Ministério da Economia, divulgado em 2022. CEMIG, Copasa e Codemig são as empresas que estão no alvo tanto da federalização quanto da privatização, no caso do Estado aderir ao regime de recuperação fiscal. A CEMIG é uma companhia de capital aberto com mais de 200 mil acionistas em 39 países. Suas ações são negociadas nas bolsas de São Paulo, Nova York e Madrid. Mas o Estado de Minas Gerais tem o controle da companhia. É uma das principais concessionárias de energia elétrica do Brasil e atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e ainda na distribuição de gás natural. O lucro líquido da empresa no terceiro trimestre do ano passado foi de 1 bilhão e 230 milhões de reais, 4,6% maior que no mesmo período de 2022. A Copasa é uma sociedade de economia mista por ações. O Estado tem o controle acionário. É responsável pelo abastecimento de água, esgotamento sanitário e retirada de resíduos sólidos. Em 2023, a companhia anunciou um lucro líquido de 437 milhões e 100 mil reais no terceiro trimestre, valor 92,4% superior ao atingido no mesmo período de 2022.
E a Codemig é uma sociedade de economia mista da administração indireta do Estado. Atualmente, dedica-se somente à exploração do nióbio em Araxá, em parceria com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A CBMM faz todo o processo e repassa 25% do lucro para a Codemig, que detém o direito de exploração. O lucro líquido dela ultrapassa 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Em 2019, o Executivo Mineiro conseguiu aprovar na Assembleia a venda da antecipação desse percentual para fazer caixa. A operação não foi realizada até hoje e já há um projeto na casa para cancelar essa autorização. Questões ideológicas elencam vantagens e desvantagens tanto da privatização prevista no regime de recuperação fiscal quanto da federalização proposta apresentada como alternativa para o pagamento da dívida. Assim que a proposta construída pela Assembleia e pelo Senado foi apresentada ao governo federal, o mercado sinalizou que a federalização não seria uma boa. Isso, claro, pelo ponto de vista dos investidores. As ações da CEMIG, por exemplo, caíram. Depois voltaram a subir, mas a dica estava dada. Esse movimento não significa que a federalização seja ruim para o negócio. A Ceasa Minas, por exemplo, é uma estatal que mudou de mãos. Saiu do Estado e foi para a União. A compra e venda das ações aconteceu no ano 2000 para pagamento de dívida de Minas com o Tesouro Nacional. Quem é contra a venda para o setor privado de empresas como CEMIG e Copasa bate na tecla da função social, que estaria assegurada mesmo se o comando das estatais passasse para a União. Além disso, o plano da federalização das empresas prevê que em 20 anos o Estado de Minas possa reestatizá-las. Vamos ouvir de novo o professor Ivan Beck. O que importa nesse tal de temporário é que o serviço não seja interrompido. O cara fica federalizado, a cúpula estadual vai sair, porque também você tem divergências políticas aí fortes, né? Entre o governo estadual e o governo federal. Então, eles saem, entra o pessoal federal, vamos chamar assim, né? E aí eles vão ter que, dependem do corpo técnico que está lá dentro, né? A depender dessas relações, tudo bem, o corpo técnico vai levando. Né? E a federalização, e na federalização o CEMIG tem que entender, o governo federal não pode cometer muito erro de querer intervir no que já está planejado. Não existe isso. Se existe, é uma hecatombe, pode ser um erro. Então, vão levando de acordo com o que está sendo feito, planejado, porque é tudo meio já contratado, né? Firmado acordos, e tem que ser respeitados, e assim vai. Os liberais afirmam que privatizar é melhor. As empresas ganhariam eficiência e flexibilidade, já que hoje são regidas pela lei das estatais e seguem uma série de regras que tornam os processos mais lentos. O professor Ivan Beck destaca que água e luz, assim como o nióbio, não são recursos infinitos e uma privatização pode criar a necessidade do Estado subsidiar tarifas para as empresas privatizadas. Para ele, há riscos no horizonte. Você tem aí um olhar mais econômico, vamos chamar, administrativo econômico, técnico, né? Ok, é uma justificativa interessante. Isso na suposição de que uma vez que você vende o Estado vende sua parte, essa receita da venda possa ser utilizada para tentar cobrir uma dívida, cobre parcialmente e depois o dinheiro some. Aí começa o problema. Então, você perde aí um ponto negativo, que você corre o risco de perder um ativo e perder fonte de receita. Você perde duas vezes. E pode perder uma terceira vez. Aí entra a questão da estratégia, que se refere a de que modo o Estado teria controle sobre a atuação dessas empresas privatizadas para garantir que a atuação delas venha responder às necessidades de políticas públicas do governo. Um levantamento feito na Holanda pelo Instituto Transnacional
mostra que entre os anos de 2000 e 2019, 312 cidades em 37 países reestatizaram os serviços de tratamento de água e esgoto. São países como Alemanha, Bolívia, Equador e França. Entre os motivos, aumento abusivo das tarifas e não cumprimento da universalização dos serviços. Foram ao menos 884 remunicipalizações e nacionalizações em serviços de água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, transporte, educação, saúde e serviços sociais. Na França, o governo desembolsou 9 bilhões e 700 milhões de euros, cerca de 50 bilhões de reais, para voltar a ter o controle total da maior geradora de energia do país. O dinheiro foi para comprar de volta as ações colocadas na Bolsa de Valores com a privatização. Em vários países do mundo, como o Canadá, Coreia do Sul e Estados Unidos, as empresas energéticas são estatais. Os moradores de Ouro Preto, cidade histórica mineira, querem o fim da concessão do serviço de água que começou em 2019 e tem um prazo de 35 anos. O motivo é o mesmo: tarifas altas e serviço ruim. O assunto foi tratado em reunião da Comissão de Administração Pública aqui da Assembleia. Representantes de associações de moradores participaram do debate e receberam apoio dos parlamentares e das autoridades presentes. 12% dos moradores da cidade não têm acesso à água e 44% não têm esgoto. Os relatos sobre irregularidades no contrato de concessão também foram muitos. A privatização do serviço de água e esgoto de Ipatinga foi motivo de outra audiência pública. Parlamentares da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização foram ao Vale do Aço para ouvir as preocupações dos moradores. O contrato de concessão com a Copasa venceu em 2022 e a Prefeitura está terminando uma licitação que deve conceder ao setor privado a exploração do serviço. Em agosto de 2023, o governador Romeu Zema enviou para a Assembleia uma proposta para fazer alterações na Constituição do Estado. O alvo do chefe do Executivo são duas exigências que tornam os processos de privatização de estatais mais difíceis. Zema quer acabar com a obrigatoriedade do referendo popular sobre a desestatização de empresa de distribuição de gás canalizado, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de empresa de saneamento básico. Ou seja, para vender a CEMIG e a Copasa, deixaria de ser necessário saber se a população quer ou não. A outra emenda à Constituição que o governador propõe é acabar com o quórum mínimo de 3/5 dos membros da Assembleia para a aprovação da lei que autorize a privatização. Em vez de precisar de 48 dos 77 votos de deputados, ele quer que o quórum seja de maioria simples. A conta muda muito. Neste caso, leva-se em consideração o número de deputados que estão em plenário, sendo que, para votar uma matéria simples, é necessária a presença de um mínimo de 39 deputados. As propostas de emenda à Constituição estão em tramitação na Casa. Privatização ou federalização? O debate ainda está longe de um consenso. E o prazo é curto. A liminar que suspende o pagamento das parcelas da dívida do Estado com a União vale até o dia 20 de abril. Para o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Ivan Beck, se desfazer de uma empresa não vai resolver a dívida de Minas Gerais. Vender estatais resolve dívida? Não. Não. Nem vai resolver. O papo é mais profundo. O processo de negociação é mais longo. Os recursos são mais vastos. A dívida é maior. E são pingos d'água. Vendeu, perdeu, derreteu dinheiro. Os juros correm, a negociação não anda mal, e você tem essa ideia meio esdrúxula para mim, de que o Estado sai perdendo. Vamos aguardar uma solução para o problema da dívida de Minas
e que seja melhor para todos. Eu fico por aqui. Você pode rever este programa no portal da Assembleia. Interaja com a gente no X. Obrigada e até a próxima.